Jovem Pan Saúde. Olá, seja muito bem-vindo ao Jovem Pan Saúde. Eu já começo te fazendo uma pergunta. Você já teve dor de cabeça? Aquela dor intensa, latejante, que incomoda, pode durar horas e às vezes até dias. E muitas vezes é incapacitante. Atrapalha o trabalho, o lazer, a qualidade de vida. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cefaleia, 95% das pessoas têm dor de cabeça pelo menos uma vez na vida. A dor de cabeça é um dos sintomas mais comuns, mas também um dos mais negligenciados. E para conversar com a gente sobre esse tema tão presente no nosso dia a dia, recebemos hoje a doutora Roberta Pila, que é otorrinolaringologista, e também o farmacêutico homeopata Jamar Tejada. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Doutora, é normal ter dor de cabeça? Quando é que ela passa a ser um sinal de alerta? Que eu imagino que nesse momento tenha alguém com dor de cabeça. Certeza, né? Na verdade, a dor de cabeça, a gente como otorrino recebe isso com muita frequência no consultório. E começam pelos quadros virais, que são os resfriados e as gripes, que são muito frequentes da gente ter dor de cabeça como uma consequência desse processo inflamatório. E aí as dores de cabeça de outras causas que são pra gente, então as rinogênicas. Só que nesse momento, a gente como otorrino, a gente precisa saber todos esses tipos de dores de cabeça e cefaleia para poder tentar diferenciar o que tá pra gente da parte otorrino que a gente consegue tratar ou o que tá na parte mais do neuro com alguns tipos de manejos e tratamentos diferentes. Mas a cefaleia em si, exatamente como tu falou, ela é muito prevalente, ela acontece com muita frequência e o que a gente sempre espera é claro que sejam períodos curtos e que acabem não trazendo tanto prejuízo para o paciente, né? No dia a dia, né? Exatamente. É que incapacite de fato. Agora, Jamar, a gente sabe, né? Sentir uma dor de cabeça, a gente sempre conhece alguém que carrega aquela farmacinha na bolsa, né? Ou pelo menos no trabalho você já sabe para quem que você vai pedir. Você tem um remédio para dor de cabeça? Isso é ruim? Tomar remédio sem saber dessa causa, como a doutora Roberta disse, é prejudicial? Pois é, e assim, a automedicação sempre é errada, né? Não só eu como homeopata, obviamente, eu fico pro lado dos naturais. Sim. Então, hoje, existem assim, muitos fitoterápicos, muitos medicamentos homeopáticos que podem ajudar nessa questão, que tem menos efeitos colaterais que os alopáticos. Mas, assim, não dispenso, obviamente, os alopáticos, mas sempre com uma busca de um profissional para entender bem a causa. Muitas pessoas só se preocupam com a questão de vascularização e esquecem que um dos principais motivos que podem levar a uma crise de enxaqueca pode ser intestinal. Né? Então, assim, o intestino é responsável pela formação de serotonina. Então, se você não tem um intestino saudável, né, uma boa microbiota, você afeta diretamente essa questão cerebral, né, de intoxicação, vamos dizer assim. Todos esses ativos metabólicos tóxicos acabam influenciando essa questão da cefaleia. Então, primeiro, eu sempre quando chega algum paciente se questionando, né, ou reclamando da dor de cabeça, eu costumo começar pelo intestino. Como que é teu trânsito intestinal? Funciona bem? Como que é o teu dia a dia, a tua alimentação? Então, a alimentação, para mim, é a base número 1 quando a gente pensa nesse requisito. Então, antes de pensar em medicamento, pensa o que você está comendo. É mais o que vai retirar da alimentação do que vai introduzir na sua alimentação. E aí, doutora Roberta, o que a gente falava no começo do programa, às vezes a pessoa está com dor de cabeça, mas isso pode ser um sintoma de um outro problema que ela nem sabe que tem. Exatamente. Quando a gente fala, então, falando um pouquinho pegando um gancho, essa questão da alimentação, a gente sabe que hoje o jejum prolongado é um dos fatores, por exemplo, de dor de cabeça. Claro que eu acho que a alimentação ela é sempre fundamental, a gente ter uma alimentação super saudável. Eu acho que hoje ela é um dos pilares fundamentais da nossa saúde. Tem algumas correlações dizendo intestino-cérebro, né? Um monte de coisa desses pensamentos novos que a gente tem e que são realmente muito estudados e que precisam ser estabelecidos. Mas a gente tem outros fatores também entrando, então, numa questão de estilo de vida que também podem estar relacionados à causa
causas de dor de cabeça. Então, noites mal dormidas, alterações de ciclos de sono, uma apneia. Então, por mais que a pessoa coma direito, mas se ela tem apneia por algumas outras causas, ela pode ter uma dor de cabeça desencadeada no dia a dia, por causa disso. Né? Estresse, alterações posturais, musculares. Então, a gente abrange em diversas coisas que podem estar relacionadas, levando um fator causal que precisam ser vistas de uma forma holística. O paciente precisa ser visto como um todo, né? Então, acho que a gente pontuar várias questões para tentar identificar essa causa, isso é muito importante. Mas, claro, a dieta sempre é fundamental, mas eu acho que a investigação do paciente de vários aspectos sempre precisa ser necessário. E aí, de novo, antes de começar a automedicação e ir na farmácia comprar o remédio, às vezes é uma coisa muito mais simples e tranquila da gente conseguir pegar na base do que, eventualmente, a gente ficar usando uma das medicações que são analgésicas para a gente fazer o manejo e o controle dessas dores. E porque é um remédio fácil, né? Como eu disse, assim, às vezes você sabe quem tem ali, ou você passa mesmo na farmácia, compra, dá aquele alívio momentâneo, mas talvez não vai curar o problema. Pode ser um problema intestinal, como o senhor disse, né? Então, tá curando, tá mascarando outros sintomas, e daí o problema também da automedicação, porque pode ser que daqui para frente, sei lá, algumas horas, você volte a ter o problema da dor de cabeça, e aí você vai tomando o remédio e chega uma hora que também o remédio não dá mais conta, né, de funcionar e de trazer esse bem-estar. Pois é, e assim, às vezes, hoje a gente vive uma sociedade que quer mascarar tudo, né? Então, hoje um dos medicamentos mais utilizados são os ansiolíticos. E muitas vezes esse desbalanço nessa questão da serotonina, que é onde os ansiolíticos mais agem, geram dor de cabeça. Então, uma das queixas maiores que eu vejo é sempre naquele paciente que começou a fazer uso de um medicamento controlado e tem essa resposta, né? E então tem essa relação. Também pessoas que fazem uso, os mais idosos, né, que fazem uso de muitos medicamentos, as mulheres, principalmente nessa época de climatério, quando tem uma desregulação dessa questão do estrogênica, então o uso de anticoncepcionais, todos esses medicamentos podem levar a uma crise. Então, como eu tinha dito antes, às vezes não é uma questão do que tu vai colocar a mais, às vezes é prestar atenção no teu corpo e ver o que tu tem que tirar ao invés de recolocar, entendeu? Eu vejo que hoje existe assim no meio médico, né, no meio de saúde, né, as pessoas começam a acrescentar o medicamento. Então, você tem um problema intestinal, tu usa um medicamento. Tu tem um problema de ansiedade, tu usa outro medicamento. E começa assim uma cascata que gera uma interação medicamentosa. E essa interação toda vai gerar ali, né, um novo, vamos dizer assim, um novo metabolismo no teu corpo, e a dor de cabeça é apenas um resultado dessa interação toda. Então, às vezes é o corpo reagindo também a essa medicação? A esse conjunto, né? Então, assim, eu vejo que as pessoas não levam ao médico tudo aquilo que fazem uso, né? Por exemplo, eu vou consultar uma otorrino, eu não vou falar para ela o medicamento que eu uso para o meu coração, o medicamento que eu uso para a minha ansiedade, só ela é otorrino. E aí começa aquele acúmulo, né? Porque também não, às vezes tem muitos médicos que não gostam de interferir no tratamento do outro, né? Mas eu discordo um pouquinho, porque meu paciente, na grande maioria, o paciente que chega no consultório, uma das vertentes principais é a gente perguntar exatamente o histórico. É alérgico? Está usando alguma medicação? E aí, nisso é que a gente vai fazer. Até porque, exatamente, vai estar com um antihipertensivo ou com uma medicação, um ansiolítico, dependendo da medicação que a gente vai dar, mesmo que seja para sinusite ou, às vezes, um descongestionante, pode interferir. Então, eu acho que, claro, a gente está falando num mundo muito complexo, né? Mas, de maneira geral, a interação medicamentosa, independente de onde ela vem, ela precisa ser bem investigada, com o paciente chegando com uma história bem ampla. E o que a gente fala muito hoje é do tailor-made, né? É a medicina muito individual. Então, a gente olhar o paciente num todo, exatamente que é o que tu chegou a falar, ver exatamente isso. Ele está no climatério, ele está num período ruim de vida, ele está numa fase de transição de horário de turno de trabalho. Ou é uma sinusite, né? Só uma sinusite, é uma gripe, ele está ficando resfriado por quê? Porque está comendo mal, porque está dormindo mal,
porque está trabalhando diferente. Então a gente tem que realmente fazer um amparo nessa qualidade de vida e nesse paciente todo para tentar identificar realmente esses fatores. Não é só tratar do sintoma, né? Porque é isso que a gente tenta fazer no dia a dia sozinho, né? Tomando um remédio aqui. A dor de cabeça, ela pode ser exatamente um sintoma de alguma outra coisa, né? Ela é uma manifestação. E aí é que vem as cefaleias primárias, que tem uma causa e uma origem específica, e as secundárias, que vêm dessas alterações todas que a gente acaba identificando e encontrando. Né? Vamos então entender melhor, porque existem vários tipos de dores de cabeça, né? E a gente ouve falar dessas que você até pontuou. Tem cefaleia tensional, tem a enxaqueca, que a gente fala bastante, tem a cefaleia também em salvas e a cefaleia por sinusite, doutora. Eu queria que você explicasse um pouquinho a diferença para a gente entender qual é a diferença de cada uma delas, de uma dor de cabeça ou dessa enxaqueca que parece que é um pouco mais forte quando a gente fala até na palavra, né? A dor de cabeça é a cefaleia. E aí dentre esses, a gente encontra diferentes tipos. Então, nas dores de cabeça, nas cefaleias, que a gente chama de primárias, de causa específica, a gente tem a tensional, a insalvas, a cluster, a enxaqueca, que é a principal e a mais conhecida. E aí, entre as outras causas, a gente tem a rinogênica, que aí vem da parte do otorrino, que vem as relacionadas às causas de sinusite, de uma rinite, eventualmente uma outra que a gente chama síndrome de Sluder, que é um nervo que toca em duas mucosas e que cria uma dor muito irradiada, empontada. A gente pode ter as dores de cabeça relacionadas à articulação temporomandibular, a gente pode ter dor de cabeça de causa vascular, como um aneurisma, alguma coisa que pode ser uma dor aguda, muito grave, que precisa ser manejada de forma abrupta. Então a gente tem vários tipos que não são as relacionadas com as primárias. E aí diferentes, a obesidade, com hipertensão intracraniana, tem um monte de outras causas que a gente tem que começar a realmente identificar. E aí a parte da rinogênica, ela faz uma cefaleia de uma característica muito peculiar em relação a essa coisa da pressão na face, da piora quando abaixa o rosto, muitas vezes associada a uma congestão nasal. Então a gente tem um pouquinho de um perfil diferente de uma cefaleia, de uma enxaqueca, uma dor pulsátil, mais latejante de um lado, que pode durar de horas até 2, 3 dias, uma tensional, que é aquela dor em faixa, que a gente chama de capacete, que parece um aperto de um aspecto mais muscular, ou em salvas, que também é aquela dor, que é uma dor lancinante, que dura algumas horas, episódica, unilateral e que é bem rara. Bem aqui do lado dando umas pontadas. Exatamente, que ela às vezes dá associado sintomas de lacrimejamento, coriza, rubor facial. Então a gente tem que às vezes, casualmente, é confundida com a rinogênica. Então essas cefaleias, por terem um sistema parasimpático associado como fator causal, elas têm sintomas muito semelhantes. E tem gente que chega até a se queixar de enjoo ou que consegue ver umas manchinhas nos olhos, assim, durante a visão meio turva, durante esse período da enxaqueca. Isso é normal também? Então essa é uma enxaqueca que a gente também subdivide com aura e sem aura. E esses sintomas, escotomas, que são os brilhinhos no olho, eventualmente a gente vê visão de zigue-zague, uma sensação, às vezes, de tontura, enjoo, pode iniciar com sintomas gastrointestinais, tontura, náuseas. Isso a gente chama de aura, que geralmente são pródromos, sintomas iniciais de um período da enxaqueca que vai vir e que pode durar esses 2, 3 dias. E esse, casualmente, é o momento melhor para a gente atuar na medicação do quadro agudo. Se a gente, às vezes, espera um pouquinho, a dor realmente piora e a gente tem mais dificuldade até de atingir um tratamento ideal. Nisso falando de dores agudas, né? No tratamento agudo, não no profilático. Tá. Já mas na prática, né? Como que o paciente ele consegue perceber que aquilo é uma enxaqueca e não uma simples dor de cabeça, enfim, por tensão, por cansaço, estresse ou essa parte intestinal que você pontuou, né? Tem um sinal que consegue detectar, assim? Olha, eu percebo que geralmente a questão do tempo, né? Quando é constante aquela dor, quando é mais pontual, quando é geralmente por alguma resposta de algum medicamento, ou às vezes um alimento, ou a falta de alimento, aí é só uma dor de cabeça resultante, né? Mas a cefaleia, a enxaqueca mesmo, é uma crise que se dá por N fatores, né? Então, eu vejo que hoje, né, essa questão está cada vez mais sendo buscada, né, por causa
ainda eu bato nessa questão da alimentação, né? A gente vive hoje em uma sociedade com muita ansiedade e má alimentação. Então, por isso que tem tantos casos, assim, de enxaqueca, né? E por que o alimento, de repente, que a gente come, às vezes, né, a gente até ouve falar, porque atacou o fígado, daí tem a ver isso? Tem. E aí vai dar essa dor de cabeça? Sim, assim, ó, quando o nosso organismo, né, no nosso intestino, nós temos as nossas células ali no intestino, os enterócitos, né, no intestino delgado, que são as células, elas têm que ficar bem unidas. Com o envelhecimento ou má alimentação, o intestino essas células começam a, vamos dizer assim, a meio que se separarem. E quanto maior essa separação, maior a tua absorção intestinal. O intestino tem que estar levemente permeável, né? Então, assim, não pode ser muito permeável. Então, quanto mais permeável, mais toxinas só acaba entrando na tua circulação. Então, aquelas pessoas que fazem uma alimentação errada, né? Uma alimentação mais gordurosa, com muito farináceo, né? Uma dieta inflamatória. Obviamente, essa pessoa tende a ter muito mais crises de enxaqueca do que uma pessoa que não tem, né? Uma alimentação mais saudável, correta, regrada, né? E essa questão também probiótica, né? A questão dos lactobacilos, também está totalmente interligada. Quando a gente fala de dor de cabeça, onde exatamente dói o cérebro? Dói em vários lugares, né? Gente, na verdade, e aí depende exatamente desse tipo de dor de cabeça. O mecanismo da causa da dor de cabeça, ela é muito diversa. A gente tem uma causa de um nervo, a gente pode ter uma causa de vasodilatação, de permeabilidade vascular, de alteração de pressão, de uma via trigeminal autonômica. Então, a gente tem vários tipos de causas que fazendo. E cada causa vai dar um tipo de dor. Então, a gente indo para a sinusite, cada seio da face dá dor num lugar. Então, uma sinusite maxilar vai dar mais na região anterior. Uma esfenoidal vai dar lá atrás. Uma etimoidal vai dar mais no meio dos olhos. Uma cefaleia tensional vai dar na parte muscular da cabeça, na parte do músculo que meio rodeia a região do crânio. Uma cefaleia enxaquecosa, ela tem um ponto neural que vai ter mais essa permeabilidade, Uma alteração vascular, um aneurisma, uma thunderclap, um tipo, vai ter um lugar específico dentro do cérebro, sim, que vai dar dor. Então, depende um pouquinho da causa que a gente vai dar. E, às vezes, o que é muito importante a gente lembrar é que algumas dores de cabeça tem uma dor que a gente chama irradiada. Então, quando a gente fala da dor da hérnia, que às vezes dói a perna e o pé, sim, a gente tem várias causas de dores de cabeça que são relacionadas a causas irradiadas. Então, uma coisa, por exemplo, a gente tem dor na ATM. Tá usando Invisalign, começou a doer a articulação temporomandibular, dói no bocejo, dói na abertura de boca, começa a doer o ouvido, começa a ter uma dor aqui na região da mastoide, da região do esternocleido. Então, às vezes, são dores irradiadas de uma região que a gente tem que tentar identificar com isso, com uma história bem ampla do paciente, uma conversa muito clara, muito bem estabelecida, para começar a ter esses fatores causais que podem estar relacionados, por exemplo, a uma coisa que a gente chama de uma dor reflexa. E aí pode ser uma dessas cefaleias, causas de cefaleia. E para também conseguir tratar de uma maneira correta, né? O que fazer quando sentir essa dor no meio do dia? Não correr para o remédio? Bom, eu como homeopata, né, apesar de hoje ser tão criticada, a homeopatia tem uma resposta assim bem positiva e não tem tantos efeitos colaterais, né? Apesar de as pessoas acreditam que não tenha, mas a homeopatia pode sim, se dada, prescrita erroneamente, pode ter efeitos colaterais sim. Mas a homeopatia, por exemplo, ela consegue trabalhar a intensidade, diminuir a intensidade e a sequência, né? Então, até como forma de prevenção, para você prevenir que você tenha essa dor de cabeça. Tanto na prevenção, quanto quem já está sofrendo, né? Para ter essa diminuição da dor, né? E é que a corrente homeopática, ela trata não a dor de cabeça, ela trata o indivíduo. Então, eu vou fazer uma pesquisa, uma anamnese homeopática para entender, para a gente tentar entender de onde que vem, né? Se é uma enxaqueca recorrente,
onde que vem isso? Será que é uma questão emocional? Então, dependendo de qual vem essa questão da dor de cabeça, tu vai usar uma homeopatia diferente. Por exemplo, o natrum muriaticum é uma homeopatia muito utilizada para aquela pessoa que guarda muitas emoções, que é muito reprimida, que atravessa isso né, que acaba, sempre que tem o estresse, acaba tendo dor de cabeça. A pessoa que é muito ansiosa, que toma muito café, geralmente se prescreve o Gelsemium. Né? Então, dependendo como que é a tua atividade no dia a dia, como que é a tua resposta para aquela dor de cabeça, existe um medicamento homeopático. Mas, às vezes, de fato, o tratamento com medicação é necessário dessa gama de tipos de dor de cabeça, né, doutora? Eu acho que o principal é a gente tentar diferenciar o joio do trigo, né? E saber exatamente isso daí que a gente, como médico, tá para ajudar o paciente a fazer esse diagnóstico e toda essa investigação importante. Tanto com alguns exames, com uma boa história. E a investigação ela é fundamental antes da gente começar a realmente tratar com alguma outra coisa que às vezes a gente está literalmente deixando alguma coisa grave que pode estar pendente. Então, e que tipo de exame que daria para ser feito? Então, depende um pouco do tipo de dor de cabeça, né? Quando a gente fala numa coisa grave, numa causa vascular, a gente às vezes tem que levar o paciente para uma angiorressonância, para um hematomo. Então, alguns exames que são importantes. Diferenciar de um tumor, não adianta ficar tomando um alopático se a gente tem às vezes um tumor cerebral. Então, a gente sempre tem que fazer uma diferenciação muito importante. Essa é uma questão muito séria, né? A identificação de sintomas associados à cefaleia ou às outras coisas, ela é fundamental para a gente começar essa investigação. Eventualmente uma investigação metabólica, uma investigação da parte sinusal, do otorrino, com a nasofibra, uma tomografia de seios da face. Então a gente tem várias coisas que a gente tem. Mas exames de imagem muitas vezes podem ajudar algumas causas da dor de cabeça. Agora, a enxaqueca por si só, a investigação ela acaba às vezes sendo só excludente. É para excluir coisas graves. Porque o diagnóstico ele é muito clínico. Então, a atencional, a enxaqueca, elas geralmente são diagnósticos bastante clínicos, mas a gente acaba às vezes, e dependendo dos achados, precisando de alguns exames para fazer a exclusão de patologias e achados que podem ter uma gravidade. E muitas vezes o próprio paciente sabe o motivo daquela dor de cabeça. Então, eu deixei de comer hoje. A gente fala muito dos alimentos que podem servir como um gatilho, mas a falta da alimentação também pode ser um motivo para dor de cabeça, né? E aí você já sabe, eu não comi hoje, tô há muitas horas sem comer, tô com dor de cabeça, é por causa disso, provavelmente. É por aí? Investigação sempre, né? E hoje as pessoas têm um pouco de preguiça de se escutarem, né? Sim. E eu acho que exercício físico a gente não pode esquecer, né? Meditação, tem coisas tão simples que podem modificar tanto, né? Às vezes uma separação também, né? Pode ser um motivo de melhorar uma dor de cabeça. A gente não sabe o que provém, né? Assim, eu como homeopata, a maioria das pessoas que me procuram quase sempre vem por uma questão mais emocional, né? E sempre sabe qual que é o motivo, qual é o nome, tem nome e sobrenome, aquela dor de cabeça, né? Então a questão mesmo é investigativa, né? Cai nas garras, né, de uma boa médica, né, que faz esse papel de investigador, né? Isso hoje é uma coisa tão difícil, né, a gente encontrar, né, um bom profissional que realmente assim faça essa anamnese completa, né? Mas todo mundo sabe onde que o calo aperta. Doutora, como cuidar então do corpo, da mente, para evitar que essa dor volte? Porque a gente sabe que incapacita de verdade. Às vezes você não está conseguindo se concentrar no trabalho, enfim, em alguma tarefa do dia a dia, porque tá com aquela dorzinha de cabeça e aí você vai deixando, você fala, às vezes você até acostuma com a dor, né? A dor de cabeça ela é realmente incapacitante. Ela faz com que a gente impeça de fazer as atividades rotineiras, não tenha paciência para cuidar dos filhos, não tenha paciência para ir no trabalho. Você nem sabe que é por causa dela, né? Você tá até brigando com alguém e é por causa da dor de cabeça. Exatamente. Então ela precisa ser investigada e eu acho que a gente consegue nessa investigação fazer esse encaminhamento para os profissionais adequados. Então seja para um neuro né, competente que faça parte da cefaleia para fazer uma boa investigação quando são essas cefaleias mais primárias ou até às vezes as secundárias. A gente vir no otorrino ou no médico específico para procurar o diagnóstico dessa cefaleia secundária de causa
rinogênica, ou enfim, ir para o homeopata ou para um profissional que faça essa visão, às vezes, holística, integrativa. Mas eu acho que, acima de tudo, independente de onde a gente está, eu acho que uma coisa muito importante que foi falada é em relação à necessidade da qualidade de vida. E esse é um dos pilares hoje que a gente bate muito para todo paciente. Uma boa alimentação, não industrializados, a comida a de raiz, né? Literalmente que a gente diz que não vem dentro da embalagem, então tudo natural, com o mínimo de hormônios e conservantes possíveis, uma boa qualidade de sono, uma vida bem equilibrada. Acho que cuidado da saúde mental é fundamental e é uma das questões que a gente não sabe se a dor de cabeça causa alteração da saúde mental, se a saúde mental causa dor de cabeça. Então a gente entra num círculo vicioso do estresse, da ansiedade, da própria depressão, causando uma ou outra. E aí, junto com isso, a gente coloca, então, todas essas questões que são fundamentais desse pilar de saúde adequada que a gente batalha hoje muito para conseguir e que é muito, muito difícil. Eu acho que hoje batalhar por uma qualidade de vida, o que a gente diz hoje que acho que é bem mais precioso que a gente tem de luxo é o tempo. E o tempo embute no autocuidado. E o autocuidado é exatamente isso, é procurar alimentos corretos, aproveitar o tempo, descansar, dormir, trabalhar, curtir a família. É uma soma de fatores, né? E que a gente precisa deste olhar para nós um pouquinho, né? A gente falou as pessoas têm preguiça, né? Ai, porque fazer exercício é chato, ai, cansa, não tenho tempo. Tem sim, né? A gente sempre arruma um tempo para cuidar da nossa saúde. Pois é, e eu acho também importante a gente dizer o seguinte: dor de cabeça não é uma coisa normal. As pessoas às vezes acham que o fato de eu tô com dor de cabeça. Tenho dor de cabeça. Tudo bem, eu sou assim. Eu sempre tive. Isso não é normal. Né? Às vezes tu convive com aquela dor e você acha que eu sempre fui assim. Mas a minha mãe também era assim, meu amigo também é assim. Isso não é normal. Então tem que se investigar isso e buscar essa causa. Pode ser tantas coisas, né? Como a gente citou, né? Pode ser um mau funcionamento intestinal, pode ser um problema bem mais grave, tumoral, a gente não sabe, né? Então sempre investigue, né? É sempre o olhar atento e procurar ajuda, porque os médicos sempre vão nos auxiliar. Quero agradecer mais uma vez a participação da doutora Roberta, também do Jamar, obrigada pelas orientações. E para você que nos acompanha, olha, não ignore os sinais do seu corpo, procure ajuda, descubra a causa e cuide da sua saúde. Obrigada pela companhia de hoje. Se você tiver alguma sugestão de tema ou alguma dúvida, mande um e-mail para nós. É o saúde@jovempan.com.br. Para rever essa e outras entrevistas, só acessar o canal Jovem Pan News ou o aplicativo da Panflix para Android ou iOS. A gente se encontra na semana que vem. Tchau. Jovem Pan Saúde. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.